Olá, meu nome é Raíza Pereira, eu sou aluna do primeiro semestre da farmácia e esse é o vídeo da atividade de anatomia lúdica, em que eu vou falar sobre 50 músculos e explicar as funções de cada um deles. Vamos começar falando sobre os músculos da cabeça e do pescoço. O primeiro músculo é o músculo frontal, em que ele é responsável por movimentar o couro cabeludo, enrugar a fronte, elevar os supercílios e a pele do nariz. O segundo aqui é o mentual, em que ele serve para a elevação, a inversão e protusão do lábio inferior e para enrugar a pele do queixo. O terceiro é o orbicular do olho, em que ele serve para fechar as pálpebras e as comprimir contra o olho. O quarto é o orbicular da boca, que serve para comprimir os lábios contra os dentes, fechar a boca e protrair os lábios. O 5 é o temporal, que serve para a elevação e a retrusão da mandíbula. O sexto é o esternocleidomastoide, que serve para flexionar a coluna cervical para o mesmo lado e rodar a cabeça para o lado oposto, para levar a cabeça, elevar o externo e a clavícula. O sétimo é a plastima, que serve para movimentar os cantos da boca inferiormente e para tensionar a pele do pescoço anterior. O oitavo é o masseter, que serve para elevar a mandíbula, fechando a boca, e é responsável também, um dos músculos responsável pela mastigação. E agora os músculos do tronco. No 9 nós temos o peitoral menor, que ele serve para puxar a escápula anteriormente e inferiormente em direção às costelas, e isso leva a um movimento dorsal e medial do ângulo inferior da escápula. E ele também funciona como um músculo acessório durante a inspiração. No 10º temos o peitoral maior, e que ele serve, as funções dele é a adução e antiversão do ombro, a rotação medial do braço e a retroversão do braço. Aqui nas costas, no 11, nós temos o latíssimo do dorso, que serve, a função dele é a rotação interna, adução e retroversão do húmero, elevação e anteriorização do tronco e auxilia também na respiração. Aqui no 12, nós temos o trapézio, que ele faz a elevação da omoplata, das fibras superiores, a retração da omoplata nas fibras médias, a depressão da omoplata nas fibras inferiores e rotação ascendente da cavidade genoidal. No 13, nós temos o reto abdominal, que ele é responsável pela flexão do tronco, estabilização da coluna vertebral, compressão da parede abdominal, aumento da pressão intraabdominal e também é responsável pela respiração. No 14, aqui nesse lado mais à esquerda, nós temos o oblíquo externo do abdômen, em que ele é responsável por manter o tônus abdominal, pela compressão e suporte das vísceras e pela rotação contralateral. No 15, nós temos o oblíquo interno do abdômen, que é responsável pela compressão das vísceras e rotação ipsilateral do tronco. No 16, nós temos o transverso do abdômen, que a função dele é comprimir as vísceras abdominais. No 17 aqui nós temos os intercostais externos, que esse músculo auxilia na inspiração. No 18, nós temos os intercostais internos, que esses músculos são responsáveis pela expiração. No 19, nós temos o serreado posterior superior, em que ele é responsável por elevar as costelas na inspiração, estender na contração bilateral e rodar na contração unilateral a coluna. No 20, nós temos o serreado posterior inferior, que é responsável por abaixar as costelas na expiração,
por estender e rodar a coluna nas contrações bilaterais e unilaterais. E aqui no 21, nós temos o levantador da escápula, que, como o nome já diz, ele é responsável pela elevação da escápula. E agora sobre os membros superiores. Aqui nós temos o músculo deltoide, que é responsável por movimentar e estabilizar a articulação do ombro. No 23, nós temos o tríceps braquial, que ele é responsável pela extensão e adução do antebraço e pela extensão do ombro. No 24, aqui nós temos o bíceps braquial, que no braço ele tem a função de abdução, rotação interna pela cabeça longa, né? Adução na cabeça curta e flexão, segurar a cabeça humeral na articulação do ombro. E na parte do cotovelo, esse músculo é responsável pela flexão e supinação. No 25, no 25, nós temos o corabraquial, em que ele é responsável pela flexão e adução do braço, pela rotação interna do húmero e estabilização da coluna humeral na articulação do ombro. No 26, nós temos o braquial, que ele é responsável pela flexão da articulação do cotovelo e manutenção da tensão da cápsula articular. Aqui no 27 nós temos o acônio, em que ele auxilia na estabilização do antebraço e na estabilização da articulação do cotovelo. No 28, aqui, nós temos o músculo braquiorradial, em que ele é responsável, ele é o flexor da articulação do cotovelo, supina ou prona na posição anatômica neutra. Aqui no 29 nós temos o extensor radial longo do carpo, que é responsável pela extensão dorsal e abdução radial da articulação do punho. No 30 nós temos o extensor radial curto do carpo, que é responsável pela extensão dorsal e abdução radial da articulação do punho. No 31, no 31 nós temos o pronador redondo, que a função dele é rodar o rádio medialmente e também fazendo o movimento de pronação. No 32 nós temos o flexor radial do carpo, que ele move a mão na direção do rádio, né, que é a abdução radial. No 33, nós temos o flexor ulnar do carpo, que ele move a mão na direção da ulna, que é a abdução ulnar. Aqui no 34, nós temos o palmar longo, que a função dele é suportar a aponeurose palmar. No 35, nós temos o flexor superficial dos dedos, flexão das articulações metocarpofalângicas e interfalângicas, proximais do segundo ao quinto dedo, que ele é responsável. E no 36, nós temos os lumbricais, que são responsáveis pela flexão da articulação metocarpofalangiana e extensão das interfalangianas, proximal e distal. E agora os membros inferiores. Para uma melhor visualização, eu usei esse outro boneco aqui para mostrar esses três primeiros músculos.
Aqui no 37 nós temos o músculo do glúteo máximo, que ele é responsável pela extensão e rotação externa do fêmur, pela estabilização da articulação do quadril, a abdução nas fibras craniais e a adução nas fibras caudais da coxa. Que no 38 nós temos o glúteo médio e o glúteo mínimo, o glúteo médio esses músculos são responsáveis pela estabilização da pelve, pela abdução e adução da articulação do quadril, flexão e rotação interna nas fibras ventrais, extensão e rotação externa nas fibras dorsais. De novo com o boneco. Aqui no 39 nós temos o tensor da fáscia lata, que é responsável pela sustentação da tensão do trato iliotibial. No 40 nós temos o quadríceps femoral, que ele é responsável pela extensão do joelho, flexão da anca. No 41 nós temos o tríceps sural, que ele é responsável pela flexão plantar na articulação superior do tornozelo e é o supinador da articulação inferior do tornozelo. No 42 nós temos o músculo tibial posterior, que ele é responsável pela flexão plantar do tornozelo, inversão do pé, suporte e também pelo suporte do arco longitudinal medial. No 43 nós temos o peroneal longo, que ele é responsável pela flexão plantar e eversão e suporte do arco transverso do pé. E no 44 nós temos o peroneal curto, que é responsável pela flexão plantar e eversão. No 45 nós temos o músculo tibial anterior, que é responsável pela dorsiflexão e inversão do pé. No 46 nós temos o extensor longo dos dedos, que ele é responsável pela extensão dos 4 dedos laterais e pela dorsiflexão do pé. No 47 nós temos o extensor longo do hálux, que é responsável pela extensão do hálux e dorsiflexão do pé. No 48, que é embaixo no pé, nós temos o abdutor longo do hálux. Abdutor do hálux, que ele é responsável por fazer o movimento da abdução do hálux. E no 49 nós temos o adutor do hálux, que ele é responsável pela adução do hálux e pela flexão parcial da falange proximal do hálux. E no 50 nós temos o músculo extensor curto do hálux, que ele é responsável pela dorsiflexão do hálux. E é isso, muito obrigada.